Algo muito maior do que o aumento dos preços do petróleo está acontecendo neste momento. E a maioria das pessoas ainda está olhando para isso da maneira errada. Não se trata apenas de interrupções no fornecimento ou de outro pico de inflação. O que estamos testemunhando é um desafio direto ao próprio sistema financeiro global, o sistema que tem sido dominado pelo dólar dos Estados Unidos por mais de meio século. No centro dessa história está, é claro, o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Aproximadamente 20% do petróleo e do gás natural globais passavam por essa estreita passagem todos os dias antes de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. Em tempos normais, o Estreito de Hormuz é simplesmente uma artéria comercial vital. Mas em tempos de crise, isso se torna algo muito mais poderoso. Torna-se uma forma de alavancagem. Porque quem controla o Estreito de Hormuz não influencia apenas o fornecimento de petróleo. Influencia toda a economia global. Agora, o Irã parece estar explorando uma medida que pode levar essa alavancagem a um novo patamar. Relatos sugerem que Teherã pode permitir a passagem limitada de petroleiros por Hormuz, mas apenas se essas transações de petróleo forem liquidadas em yuans chineses em vez de dólares americanos. À primeira vista, isso pode parecer um detalhe financeiro técnico, muito entediante, mas na realidade está longe disso. É um desafio direto aos alicerces do sistema do petrodólar e, com isso, um desafio aos resquícios da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Para entender por que isso é importante, precisamos voltar aos anos 1970. E prometo não te entediar demais. Após o colapso do sistema de Bretton Woods, o presidente Richard Nixon encerrou a ligação do dólar com o ouro. Isso nós já sabemos. Pouco depois, os Estados Unidos, com o apoio crucial do notório Henry Kissinger, firmaram um acordo estratégico com a Arábia Saudita. O acordo estabelecia que o petróleo seria precificado e vendido exclusivamente em dólares americanos e, em troca, os Estados Unidos forneceriam garantias de segurança aos sauditas. Esse arranjo criou um ciclo poderoso. Todos os países precisavam de dólares para comprar energia, o que, por sua vez, assegurava uma demanda global constante pela moeda e consolidava a dominância financeira americana. Esse sistema permaneceu amplamente intacto por décadas, mas o que o Irã está propondo agora pode começar a enfraquecê-lo. Se o acesso pelo Estreito de Hormuz estiver vinculado a transações baseadas em yuan, então o controle sobre um ponto físico de estrangulamento está sendo usado para influenciar a moeda do comércio global de energia. E esse é um passo notável que Teherã pode dar. Trata-se de uma mudança significativa. Transforma a geografia em poder monetário. O Irã tem incentivos claros para tomar essa iniciativa, e seria apenas lógico que desse esse passo. O primeiro incentivo que impulsiona esse movimento são, naturalmente, as sanções dos Estados Unidos. As sanções americanas são relativamente eficazes porque servem para isolar o Irã. E são eficazes não por causa de pressão militar ou política, mas devido ao papel central do dólar nas finanças globais. Quando as transações são realizadas em dólares, elas passam por sistemas que os Estados Unidos podem monitorar e controlar. Isso dá a Washington a capacidade de bloquear, congelar ou penalizar atividades financeiras. Basicamente, pode fazer quase tudo o que quiser. Portanto, transferir o comércio para o yuan não elimina as sanções, mas pode enfraquecer seu alcance. Agora há também outro incentivo: a relação do Irã com a China. Apesar das sanções ocidentais, que, vale lembrar, não estão dentro do marco do direito internacional, portanto não são direito internacional, a China continuou sendo o maior comprador de petróleo do Irã. Ela continuou importando volumes significativos mesmo sob pressão. Transferir as transações para o yuan fortaleceria essa parceria e recompensaria o principal aliado do Irã, que continuou mantendo relações econômicas com o país quando outros foram obrigados a recuar. Agora, é claro que a China persegue seus próprios interesses nesse sentido.
Não vamos nos enganar, a China não faz isso por caridade. Ainda assim, o arranjo beneficia bastante ambos os estados. E não se trata apenas de se opor aos Estados Unidos. Trata-se também de se alinhar mais estreitamente com a China. Agora, o terceiro incentivo que gostaria que vocês tivessem em mente é mais simbólico, mas eu diria que é igualmente importante. Trata-se de desafiar a dominância do petrodólar em si. Por muitos anos, a exigência de usar dólares no comércio de energia tem sido um dos pilares ocultos da influência global dos Estados Unidos. No entanto, embora o dólar ainda permaneça dominante neste momento, segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele é o maior componente das reservas globais. Mas sua participação vem diminuindo gradualmente, como você sabe muito bem se acompanha meus vídeos. O yuan chinês já faz parte do sistema de reservas internacionais, mas seu papel ainda é relativamente pequeno. Portanto, incentivar os parceiros comerciais a usar o yuan certamente fortaleceria a moeda chinesa em todo o mundo. E é por isso que este não se trata de um colapso repentino do dólar. O yuan ainda não está pronto para substituí-lo completamente, de forma alguma, neste momento. O sistema financeiro da China é menos aberto e os controles de capital continuam em vigor, é claro. Muitos países ainda confiam na profundidade e na estabilidade dos mercados dos Estados Unidos, apesar de tudo o que vem acontecendo há meses. Mesmo os países que desejam alternativas são cautelosos em mudar muito rapidamente, pois isso poderia prejudicar suas economias. Mas as tendências importam e estamos vendo uma mudança impossível de ignorar. Trata-se de uma transformação completa no sistema financeiro global que está apenas começando a emergir, e é muito forte. A tendência é muito clara. Mais países estão explorando maneiras de comercializar fora do sistema do dólar, porque ninguém quer lidar com as constantes oscilações e com a instrumentalização do dólar americano. Todos querem fortalecer sua soberania econômica. A Rússia tem vendido cada vez mais energia para a China, em yuans, e a Índia também tem experimentado plataformas alternativas de liquidação. As nações do BRICS estão discutindo ativamente novos marcos financeiros que reduzam a dependência do dólar. Portanto, o que o Irã está fazendo não cria essa tendência, acelera. Tudo isso está acontecendo em meio ao aumento das tensões geopolíticas, é claro. O conflito entre os Estados Unidos e Israel envolvendo o Irã já perturbou a atividade no Oriente Médio e na região. Os riscos no transporte marítimo aumentaram, os custos de seguro dispararam e, é claro, os fluxos de energia se tornaram mais incertos. Mesmo sem uma paralisação completa, essas interrupções já são suficientes, eu diria, para apertar a oferta global e elevar os preços. Já estamos vendo os efeitos se espalharem pela economia. Os preços do petróleo dispararam e os produtos refinados, como querosene de aviação e diesel, subiram ainda mais rápido. Companhias aéreas, como a Delta Airlines e a American Airlines, estão enfrentando centenas de milhões de dólares em custos adicionais de combustível, como mencionei no meu vídeo anterior, que acabei de publicar. Os preços do diesel também estão subindo, aumentando as despesas de transporte em toda a cadeia de suprimentos. E à medida que esses custos aumentam, eles são repassados aos consumidores, alimentando uma inflação mais ampla. Mas além do impacto econômico imediato, algo mais profundo está acontecendo. O sistema global, que definiu as últimas décadas, está sendo posto à prova. Está se rompendo, está desmoronando. Durante anos, o poder dos Estados Unidos se baseou não apenas na força militar, mas também na dominância financeira, no controle sobre a moeda, os pagamentos e a infraestrutura do comércio global. Pois bem, agora esse sistema está sendo desafiado, está sendo desmantelado por múltiplas direções ao mesmo tempo. A questão central não é se o petrodólar vai desaparecer da noite para o dia. Não vai. A verdadeira questão é com que rapidez o mundo começará a se afastar disso. Porque é justo dizer que, uma vez que os países comecem a construir alternativas, mesmo que gradualmente, já que isso exige recursos,
a mudança pode se tornar autossustentável. É por isso que o que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz importa tanto. Não se trata apenas de um conflito regional ou de uma interrupção temporária. Não é. Este é um caso de teste. Este é um ponto de virada. O controle sobre um ponto físico de estrangulamento pode se transformar em influência sobre a moeda usada no comércio global. Se a resposta for mesmo que parcialmente sim, isso poderia, é claro, criar um precedente que talvez redefina como o poder será exercido no futuro. É claro que o experimento aqui pode não ter sucesso total. Há tantas partes diferentes se movendo o tempo todo. Outros países podem resistir a transações baseadas em yuan por uma variedade de razões. Os mercados também podem reagir, ou a própria guerra pode se resolver antes que essas mudanças se consolidem. Essas coisas podem acontecer. Mas mesmo que a política seja temporária, o sinal que ela envia é muito importante. É significativo. Mostra que o poder não é mais medido apenas em termos militares, mas também em sistemas financeiros, em redes de liquidação e no controle sobre como o comércio global opera. O que estamos vendo agora faz parte de uma mudança mais ampla em direção a um mundo mais multipolar, um em que o poder econômico e financeiro é mais distribuído e em que a dominância de qualquer moeda única não é mais garantida. O sistema do petrodólar pode não entrar em colapso da noite para o dia, como mencionei anteriormente neste vídeo, mas ele já não está mais sem desafios. Na verdade, ele está desmoronando. E essa é a verdadeira história aqui, eu diria. Isso não se trata apenas de petróleo ou mesmo de guerra. Trata-se do futuro do sistema financeiro global e do equilíbrio de poder que o acompanha. Muito obrigado por assistir, agradeço por estar aqui, obrigado por curtir. A quem inscrever com o vídeo. Junte-se a mim no Substack e no Patreon. Adoraria ver você nessas duas plataformas. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos em breve. Até mais. Bye for now.